Boa noite. Podemos assentar. Bia. Ia pedir o óculos, mas acho que vai dar para ler. Que bom que você veio, que bom que cá você está. Muita alegria. Essa semana da família. E estou muito alegre também de hoje poder estar aqui falando sobre pais e filhos. O meu está no primeiro bolsinho. Dá para ler aqui, filha, não precisa. Nós cremos na volta de Jesus? Isso tem que ser um norte. Então, se cremos na volta de Jesus, as outras coisas são supérfluas, são secundárias. Eu não vivo dessa forma. Eu acredito na volta de Jesus, mas eu tenho tantas outras coisas importantes para fazer, para desenvolver, para assistir, para passear, e um monte de coisa, e parece que a minha vida não é norteada por essa verdade de que Jesus vai voltar. Então eu estou ocupado com outras coisas. E se nós somos uma igreja que acreditamos que Jesus vai voltar, isso precisa ditar a forma como vivemos a partir de dentro de casa. Pais e filhos, juntos. Mamãe, irmãos, todo mundo, e a igreja como um todo, na esperança, na expectativa, na certeza de que Jesus vai voltar. Logo, não me detenha com outras coisas. Isso tem que ser uma fala para o meu coração, para o seu coração, de que isso é mais importante. E o seu filho, desde pequenininho, tem que ouvir essa verdade. Você vive na expectativa de que Jesus vai voltar. Mais do que você vai ter um bom trabalho, você vai ser um bom cidadão, não ultrapasse o sinal vermelho. Tudo isso precisa ser dito. Mas mais importante do que criar um bom cidadão, nós como pais precisamos injetar fé no coração dos nossos filhos de que Jesus vai voltar. Se você trabalha isso, faz isso, é empenhado nisso, essa verdade vai adentrar também no seu coração. Acho que já falei aqui outro dia, mas se falei, repito. No final de Gênesis 49, Jacó, perto de morrer, chama os filhos e diz: olha, eu vou morrer, mas não me enterre aqui nesse lugar. Jurem aqui para mim, vocês vão me enterrar lá onde está o vovô, lá onde está o papai. É lá onde Deus prometeu. Capítulo 50 de Gênesis, não estou lendo, depois você pode ler em casa. José, filho de Jacó, antes de morrer, diz: certamente Deus vos visitará e vai tirar o nosso povo daqui. Quando vocês forem, levem os meus ossos. Então José estava na expectativa de que Deus ia levar o povo, mas ele já estava morto, já estaria morto. Mas nem os meus ossos deixem aqui. Onde José aprendeu essa coisa? Com o papai. Não, vou ler só para a gente ganhar tempo. Então José, quando lá na frente no livro de Josué, no último capítulo mostra que Josué enterrou a ossada de José. Então é fácil de deduzir que aqueles ossos de José, deixa eu ler porque tem gente olhando para mim não acreditando no que eu estou dizendo. Deixa eu só ver se eu acho aqui os versículos nessa Bíblia nova, para mim pelo menos. Gênesis 49. Presta atenção que o governador do Egito era José. Ele mandava em tudo e em todos no planeta, menos no homem. Então ele era o cara. Jacó, o pai de José, podia falar: Zezinho,
quando eu morrer, faça para mim um jazigo revestido de esmeraldas ou de ouro, faça uma pirâmide, quando o homem pisar na lua, vai ver, lá da lua vai ver a minha pirâmide aqui. Não, ele não se contaminou, assim, ele não ficou atraído por essas coisas. Ele estava indo no coração dele o quê? Deus tem uma herança, e é lá. Daí ele chama os filhos. Gênesis 49. 29, versículo 29. Depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em pós-sepultura. Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados ao filho de Et. Tendo Jacó acabado de dar essas determinações aos seus filhos, recolheu os pés da cama e expirou e foi sepultado a seu povo. Então ele morreu, teve a sepultura, teve o pranto, o Egito o ajudou a chorar, foi uma grande caravana lá, enterrou Jacó lá longe, não em berço de ouro, berço não, sepultura, não numa sepultura de ouro, numa caverna, onde estava o vovô, a vovó, papai, mamãe, e uma das esposas, e nem é que ele mais amava, hein? Mas foi a primeira que ele fez uma aliança de sangue. Isso é pregação para outro dia. Lá em Gênesis 50, presta atenção, versículo 22, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos, para papá. 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a qual jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. O cara era governador de tudo aquilo, olha a preocupação dele: não deixe os meus ossos aqui. Lá na frente, em Êxodo, fim das 10 pragas, o povo egípcio empurrando os hebreus para ir embora. A Bíblia tem o capricho de dizer, pode acreditar em mim, Moisés levava consigo 600 mil homens e os ossos de José. Imagine, Moisés naquela pressão de sair, anjo passando, morte, churrascão, primeira Páscoa acontecendo, pranto no Egito inteiro. Em vez de Moisés pegar as fotos da família, escritura da casa, a chave do carro, as coisas mais importantes que ele tinha para levar numa viagem sem volta, o que ele levava consigo? Os ossos de José. Tanta coisa para levar, mas ele levou os ossos de José. Lá no final do livro de Josué, ou seja, 40 anos depois, enterra os ossos de José em Canaã. Então, isso está escrito na Bíblia. Agora, o que não está escrito eu vou te falar. Revelação. 40 anos. Tinha alguém com um saco nas costas. Deve ser uma sacolinha do supermercado. Não sei se era do Boa, do Calimera, qual era. Mas uma sacolinha dessa com ossos lá dentro. 40 anos. E aí chega um garoto de 10 anos. Quem aqui tem 10 anos? Estão prestando atenção? Chegava um garoto de 10 anos. Ô tio, o que o senhor está carregando aí? São os ossos de José. Que ossos de José? O que é esse negócio? Aí ele contava toda a história. Quem foi José? A origem de José e por que estava levando os ossos de José. E aí o garoto dizia: tio, deixa eu levar. Quantos anos você tem? 9. Não pode. Só pode carregar os ossos quem tem de 10 para cima. No aniversário de 10, porque lá no Egito, lá no deserto, não tinha festinha, sabe, de Homem-Aranha, não tinha brigadeiro, não tinha palhaço para fazer mágica. Então o aniversário, sabe o que ele ganhava? Um dia, a preciosidade de carregar os ossos de José. É revelação isso, tá? Não está escrito. Então esse garoto carregava os ossos de José. E no outro dia ele ia brincar de bola e ele falava para os amigos: eu carreguei também, hoje foi o meu dia. Porque essa atitude de Jacó,
que injetou em José, injetou em milhões de pessoas uma fé de que o que Deus tinha lá na frente era melhor do que aquilo que eles estavam vivendo hoje, e melhor do que já tinham vivido no Egito. Um pouco diferente do que estamos fazendo hoje em casa, porque queremos viver muito bem aqui, e lá na frente a gente nem pensa. Por isso que eu perguntei, nós acreditamos na volta de Jesus? É lá que estamos mirando? É aquilo que estamos almejando? É isso que estamos injetando no coração dos filhos? Não, porque o meu coração também está meio perdido, dilacerado, dizimado, facetado em tantas outras coisas. Imagine esses ossos injetando fé no coração da meninada, na geração nova, de que aquilo que estava por vir, ou a promessa de Deus, estar onde Deus ordenou, era muito melhor do que aquele reinado no Egito. E papai e mamãe, a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. É lá, não é aqui. Pensei que a gente ia dormir. Entendeu o que é lá? Devemos traçar então nossos planos em cima disso. A família de Noé, eles não estavam brincando. Noé e família estavam construindo uma arca. Estavam dentro do plano de Deus. O Abinério fala, como Deus achou Noé, falou, agora a gente pode mandar o dilúvio. Porque um homem decidiu ouvir qual é o plano, qual é o propósito, o que Deus quer. Essa família se entregou para esse propósito e Deus falou, opa, então é como se Deus tem um plano para fazer. E quando os homens se recolhem, se retraem, fogem daquilo que Deus tem para construir, ele dá um pause. Ele dá um pause. Aí ele descobre outra família, uma igreja, um povo que quer adentrar, quer ouvir, quer obedecer. Ele falou, opa, esse pessoal quer obedecer. Então, play de novo. E aí recomeça a contagem. O livro de Juízes é legal, né? O povo se distanciava, ok. Parece então pause, play, pause, play. Acho que o play vai ser apertado já já. Logo, aperte os cintos. Aperte os cintos porque o negócio vai pegar e vai pegar com força e vai ser muito bom para quem está aguardando. Lá na frente fala que Jesus vai fazer convergir nele todas as coisas. Como se fosse um grande imã, tudo vai ser atraído para ele. Tudo vem para ele. Pode ser que algumas pessoas virão de costas, assustadas, amedrontadas. Outros virão de braços abertos. É o meu Jesus. É o meu Jesus. Assim como ele, quando ele... Nossa, eu estou variando tudo a pregação aqui, né? Assim quando ele apareceu na praia. Tem algo para comer? Não, lança do outro lado. Pedro falou, é Jesus. Deixou a rede, pulou na água e foi estar com Jesus. Então, Pedro queria estar com Jesus, né? Então, voltando, Noé não estava preocupado se os filhos tinham um bom emprego, não estava preocupado se os meninos estavam em boa escola, não estava preocupado que só faltava 27 anos para terminar de pagar a casa própria. Não estava. Não estava preocupado com os seguidores. E ele, muito menos, eu acho, estava preocupado com a opinião das pessoas que não queriam nada com Deus. Porque se ele fosse ficar preocupado com a opinião de quem era contra o reino de Deus, ele ia parar a construção. Assim como Neemias também. E esse negócio aí vai dar errado, queria até matá-lo. Ele falou, vocês não sabem de nada. Segue o plano. Nós estamos dando muita atenção para aquilo que não fomos chamados. Se a volta de Jesus é minha expectativa e minha esperança, e deve ser a minha atração principal, a minha família vai ser diferente. Pois bem, às vezes, nós paramos essa nossa obra do reino de Deus, justamente porque algumas pessoas conseguem colocar dúvida, medo ou uma distração em algo maior. Tá bom, então se cremos na volta de Jesus,
a nossa vida deve ser projetada para ela. Eu queria ler Atos, para quem esteve lá sábado passado em São Paulo. A nossa conversa foi em cima de Atos ou de Joel 2. Joel 2 foi citado novamente aqui no livro de Atos. Atos 2, o discurso de Pedro, né? A partir do versículo 17, vamos só pegar o que ele citou do lado de trás. Atos 2,17 diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhas de que idade? E garotinha, você que está tentando dormir aí, filhas de que idade ele fala aqui? Filhos a partir de quantos anos? A partir de quando cresce o bigode? Não é não. Não cita, logo está aberto. Entendeu, lindinha? Está aberto para você. Independente da idade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Por isso a gente tem aqui o tempo de sonhar. Porque os nossos idosos sonham e fazem muita bagunça, é porque vocês não vêm aqui ver. Esse pessoal é animado. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios, presta atenção, em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor e fumaça. O negócio não é mamão com açúcar, vai ser agitado. Fogo, sangue, sinais nos céus, na terra, vai ser diferente. Essa natureza que a gente enxerga hoje tão assim e assim e assim, parece que vai mudar. De repente a cachoeira vai voltar ao invés de cair. São sinais, são coisas que vão acontecer. Peixe vai estar voando, passarinho vai estar nadando, a gente não sabe. Ao invés de correr em cima de um cavalo, de repente a gente vai correr em cima de um leão. Pensou que maravilha, aquela juba e a gente sentado em cima, que nem nos filmes por aí, correndo em cima de leão, porque as coisas estarão diferentes. Chuva, passa para lá, chuva, cai aqui e a chuva vai cair. Isso aqui é um período que antecede a volta de Jesus. Nós vamos chegar lá para concluir essa questão. 20, o sol se converterá em trevas, vai ficar difícil, e a lua em sangue, vírgula, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso dia do Senhor, nós vamos ler daqui a pouco, que está lá em Malaquias, deve ser a expectativa. Tanto é a expectativa que lá em Mateus 17 os discípulos perguntam para Jesus, falam, viu? Os escribas ficam o tempo todo falando que Elias vai ter que voltar, Elias vai ter que voltar, é verdade essa parada? Jesus fala, é sim. Jesus fala, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Vamos chegar lá daqui a pouco, mas eu quero que você grave que a volta do Senhor pode ser que nos dá medo, né? Quando eu era menino, eu lia Apocalipse e me dava medo, eu tremia, aí o bicho, e isso, e cabeças, e chifre, eu falava, meu Jesus. E aí eu tentava andar mais na linha, para eu não me assustar com todas essas coisas, ou não estar do lado errado. Hoje eu já tenho menos medo, mas é bom que eu seja atraído para Ele, de frente, de braços abertos. Grande e glorioso dia do Senhor. Pois bem, antes da gente ir lá em Malaquias, eu quero ler um texto que está em Lucas, já que estamos falando de gerações diferentes. Pais e filhos. Jesus não virá para uma geração única que tem entre tantos anos e tantos anos. Ele virá para quem estiver vivo. Quem está vivo aqui? Mais de 10. Nitidamente mais de 10. Nós estamos vivos.
Jesus vai voltar para nós. E hoje é a nossa época. Vira e mexe lá em casa, eu escuto alguém dizer, porque na minha época, eu falo, a minha época é agora. Eu estou vivo. Hoje é a minha época. Hoje eu estou vivo. Eu tinha 20 anos há um tempo atrás, tenho 50 hoje, mas eu sou dessa época de agora. Vendo tudo o que está acontecendo de bom e de ruim. Só abrindo um parênteses, nem tudo está ruim, viu, meus queridos? Nunca antes tivemos tanta impressão de Bíblia como temos agora. Nunca tivemos igrejas tão grandes como temos agora. Tá certo que se passar um filtro aí na nossa conta, né? Parece que reduz bastante o número. Tá bom, o filtro poderia ter acontecido também em outras épocas. Então é melhor passar o filtro em multidões do que num grupo pequeno. Nunca antes tivemos tanta pregação, tanto acesso a livros, a ouvir pregadores da Europa, dos Estados Unidos, do Goiás, do Rio, da onde for. Então nunca antes tivemos tanta coisa boa como temos agora também. Tem muita coisa errada, muito joio, muita coisa misturada. Não é isso que eu quero falar. Estou falando de geracional. Jesus não vem para um grupo seleto de idade. Esse grupo seleto tem a ver mais com coração, mais não, unicamente com coração do que com idade, ok? Porque lá, no texto que nós lemos de Atos, ele já falou, filhos, filhas, velhos, jovens, todos estão inclusos. E aqui tem uma história bonita em Lucas 1, que fala da gravidez, tanto de Isabel, quanto da gravidez de Maria. E já tivemos aqui um pregador, uma época, falando exatamente dessa história, que é muito joia. Vou ler alguns textos. Abre aí comigo em Lucas 1. Então, Lucas 1, versículo 5, começa: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, para papai, e a mulher chamava Isabel. 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos, e não tinham filhos, porque ela era estéril. Lá no 14, em ti, falando, 13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Viu? Tem um lugar que você pode ser grande, diante de Deus. Busque a grandeza em Deus, não a grandeza para ser maior do que os outros homens. Quando Deus fala sobre Davi, ele fala, tirei você de trás da malhada, coloquei o seu nome entre os grandes. Nós somos humildes, sim, mas em Deus nós podemos ser grandes, e Ele não tem problema com isso. Aliás, falando de Davi e agora do João, está certo que João foi o maior nascido de mulher, né? Não tem problema, em Deus, não é uma disputa. Pois bem, então Isabel ficou grávida, vamos pular, 24, começa 26, começa uma conversa sobre o nascimento aí de Jesus. 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Gente, eu tenho uma inveja de Maria, assim, a gente tem um pouco de medo de falar do nome de Maria, eu não sei porquê. Uma crente como essa que amamentou Jesus, eu tenho muita inveja. O anjo apareceu para ela, fique feliz, você ganhou um favor. E a história corre para papá. 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho. Você está grávida e a sua parente também está grávida. Nesse momento, você não vê Maria reclamando. Quando Maria encontra com Isabel, fala, você é enjoada, né, Belzinha? Você não podia ficar só vendo a minha gravidez, você agora idosa também teve que ficar grávida para a família dividir a atenção.
Não teve esse problema. Igualmente grávida. Seguindo, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente. Presta atenção. Isabel, uma senhora idosa, ficou grávida de João Batista. O anjo aparece para uma garota. Segundo alguns historiadores, ela tinha por volta de 16 anos, e eu gosto desse número. Quem tiver um número melhor, pode falar outro dia. Mas uma garota de 16 anos grávida e uma senhora, 50, 60, não sei, 40, grávida. E Isabel, a garota, se alegra com a gravidez da parente. Fala, que bom, ela também está grávida. Vou ver, vou lá. Não é disputa. Ela está grávida e eu estou grávida. O anjo apareceu para mim, o anjo apareceu para ela. Esse negócio vai ser uma festa maravilhosa. Foi se alegrar com a idosa, com uma geração anterior. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel não ficou enciumada, não ficou triste. Festa! Festa, porque Isabel estava esperando o anúncio, a chegada, a vinda do Messias. E esse negócio está se cumprindo agora. Ela, apesar de idosa, faz parte. O Salvador vem de lá, mas eu estou junto nesse bolo. Que alegria! Ela não se entristeceu, ela entrou em júbilo, possuída pelo Espírito Santo. Olha que beleza! E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Parece que nem conversar e ela já soube. Estou grávida, mas tem algo mais especial aí. Que festa! E de onde me provém, olha só, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Que alegria, que honra, que prazer! Isabel não se entristeceu, nem Maria. Duas gerações distintas, festejando aquilo que estava almejando. Por isso eu estou dizendo, a volta de Jesus é a nossa expectativa, então a gente tem que vibrar. Você que é jovem, você precisa vibrar, porque quando isso for acontecer, e parece que o tempo está chegando, gerações distintas, os seus pais, os seus avós, os seus líderes mais velhos, que te ensinaram até aqui, você, Julinha, vai vibrar com seu pai, com seus avós que são cristãos, com seus tios, e falar disso aqui, que o vovô falava, é isso aqui, vô? É isso aqui, pai? Gerações distintas vão entrar em júbilo, porque Jesus está voltando. Jovens, não menospreze o papai, só porque não sabe mexer no Instagram, viu, Bia? Só porque o papai não sabe botar um arquivo, não sabe botar uma foto, nem por isso deixou de ter validade. Pode não saber tantas coisas, mas estão pelo menos te conduzindo em saúde física, você está aqui, possivelmente emocional, e também te ajudado na vida espiritual, para que você tenha a consciência que tem hoje. Ei, lindinho, você que é solteiro, solteira, não pense que você chegou aqui pelos seus méritos. Alguém te carregou para você chegar até aqui. Alguém te protegeu. Não deixou o urso te comer. Quando o tubarão chegou perto, ele pulou no mar, matou o tubarão. Te protegeu, matou pernilongo. Gente, como eu odiava pernilongo quando eu tinha bebê. Você cuidava e carregava, e aquele mimo e tudo. Aí vinha o pernilongo. Você achava no direito de tirar sangue dos meus filhos. Se eu conseguia tonteá-lo primeiro, eu ria, porque eu pegava e arrancava só uma asa. Não é que eu sou vingativo, mas não dá. Você cuidar para o outro carregar, chupar, levar sangue. Se eu conseguia, eu arrancava só uma asa. Vai morrer seco. Seu pai te protegeu de todos esses perigos.
para que você crescesse bem, chegasse até aqui. Então, o papai é digno de honra. Não matou tubarão, mas me livrou do pernilongo. Talvez me livrou de um namorado esquisito que queria me levar embora. Me ensinou a ler a Bíblia. Dizia que eu tinha que ir para a igreja. Mais do que outras coisas. Voltando. 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E daí Maria fez um cântico. Isabel, com toda essa alegria, possuída do Espírito e tudo isso que estava acontecendo, agora Maria vem e faz um cântico de alegria, as duas gerações se regozijando, se jubilando, num cumprimento de uma promessa. Se Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, e possivelmente nós veremos. Você que é casado, você que é solteiro, viu, Marquinho? Você está solteiro, Marquinho? Por enquanto, né, lindão? Mas ainda assim, quando Jesus estiver para voltar, junto com o papai, mamãe, a irmã mais velha e outros tios, ah lá, pai, bem que o Senhor disse, ainda bem, Marquinho, presta atenção, ainda bem que o Senhor me ensinou a crer em Jesus, porque hoje podemos nos alegrar com essa festa. Ei, jovem solteiro, seu papai já está de cabeça branca, para aqueles que têm cabelo, alguns o pai não tem cabelo, ainda assim é digno de honra. O pai, pode ser que você não vai ver exatamente em você o cumprimento disso. Aquilo que você orou, almejou, por milagres, por coisas sobrenaturais, possivelmente vai ver acontecer na vida dos seus filhos. Se alegre, não fique enciumado. Algo vai acontecer. Esperamos que velhos, jovens e crianças, tudo junto, festejando o maior acontecimento, o grande e glorioso. Está comigo até aqui? Esse negócio de separar gerações não está com nada? Que para a volta de Jesus vai ser uma turma que está viva, de 0 a 120, não sei quantos anos. Quem tiver, né? Quem tiver, nós vamos nos regozijar. Pois bem, eu vou pular uns trechinhos para a gente ir para o texto áureo, né? Eu não consigo falar sem não ler Malaquias 4 e Deuteronômio 6. É um vício, é um vício de palavra. Malaquias 4. Malaquias 4 é o último livro do Primeiro Testamento. Quando Jesus andava na terra com os discípulos, quando Paulo andava na terra, eles tinham a Bíblia, não impressa como temos hoje, agrupada dessa forma. E o último livro, pelo menos aqui para nós, é Malaquias. Parece que se for pesquisar pelas datas é Neemias, mas aqui na minha ordem está Malaquias, o último antes do Mateus. Então, as últimas palavras da Bíblia que eles tinham eram essas. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Lá em Atos ele fala o grande e glorioso. E aqui ele fala terrível. E deve ser terrível mesmo, porque se o sol vai se converter em trevas, sinais no céu e na terra, sangue, coisas estranhas acontecendo, é terrível mesmo. E vai ser de muito medo para muitas pessoas. Para aquelas pessoas que tinham sangue nos umbrais, não tinha choro não. Podia até se entristecer com uma patroa, com alguém que perdeu o marido, o filho, o pai.
mas eles estavam em festa, porque Deus o estava tirando daquela terra de escravidão. Quando Jesus voltar, vai ser festa também. É grande, glorioso e terrível tudo junto. Então eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6. Ele, o Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Jesus vai voltar, e o coração do pai deve estar alinhado com o do filho, o filho com o do papai. Então o jovem solteiro, Susan, presta atenção no tio, o coraçãozinho tem que estar alinhado com o coração do pai, em Deus. Alguns pais leem isso aqui e pensam que é botar Corinthians no coração do filho, é colocar uma ambição material no coração do filho, é colocar desejos materiais, não vou nem dizer carnais, no coração da próxima geração. Nós vamos estar alinhados, coração com coração, nas coisas eternas, não nas coisas terrenas. Isso é fácil de fazer? Não é não. Isso tem um preço. E o preço, quem paga por isso aqui é o pai e a mãe, não é o pastor da igreja. Eu estava conversando com um pastor sábado passado lá no encontro, e ele falando, eu li o seu livro, e realmente a igreja está pecando em não injetar mais coisas no coração dos jovens, tem que trabalhar mais afinco isso. Eu falei, não, meu querido, a gente precisa trabalhar no coração dos pais. Ele se assustou porque ele nunca tinha pensado nisso. A igreja precisa empoderar, encorajar os pais a fazerem um bom trabalho em casa, porque nem em casa a gente consegue. Imagine o pastor fazendo na casa dele e na casa de outras 6 famílias, não vou nem falar 60, não consegue. Então, lindão, o fato de que você vem na igreja e pensa que vai dar tudo certo porque o seu filho vem na igreja com você, isso não é imunidade, isso não é a senha para dar tudo certo. Continue vindo na igreja, traga o seu filho na igreja, mas só isso não resolve. Nós precisamos de uma batida muito maior. Jesus não formaria 12 bons discípulos encontrando com eles todos os domingos, não daria. Precisava andar, navegar no barquinho, andar a pé, encontrar com um, encontrar com outro, e eles faziam algumas perguntas, algumas sugestões, queria tacar fogo na cidade, queria sentar do lado do trono, se achava mais importante do que o outro, tudo parecido com o que a gente tem hoje. Mas esse caminhar diário, durante mais de 1000 dias, formou nesses homens uma expectativa, uma paixão por Jesus, tamanha. A gente só vê coisa errada, né? Mas quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, esses homens se transformaram e transtornaram o mundo. Nós estamos muito bons vizinhos hoje. A gente não tem causado o impacto positivo que deveríamos causar. Pode ser, porque falta uma paixão mais genuína no nosso coração pelas coisas vindouras. Eu e meu vizinho brigamos pelas mesmas coisas. Um carro melhor, uma casa mais confortável, a vaga na frente da minha casa é minha. Não ouse pôr o seu lixo na minha lixeira. Cuide do seu gato aí, se ele vier no meu quintal eu vou cortar o pescoço dele. Nós somos quase que normais, porque não temos uma paixão superior. Voltando, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como eu já falei lá em Mateus 17, os discípulos perguntam, é verdade que Elias virá? Os escribas ficam falando essa história, é verdade? E ele fala, é verdade. Eu vou ler para você. Tem gente que me olha, parece que não acredita. Mateus 17,
10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. O que Elias fará, de acordo com Malaquias 4? Ele vai restaurar o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Restauração da família. E aí Jesus fala que restauração da família é restaurar todas as coisas. É minha heresia ou a minha teologia? Do jeito que você quiser acreditar, mas do jeito que eu acredito, esses dois versículos, trabalhar na restauração da família é mais importante do que ficar gritando na praça que Jesus vai voltar. Porque se Elias virar e vai fazer essa restauração na família, eu preciso trabalhar na restauração da família. E para isso precisa de algo importantíssimo, que é tempo. Por quê? Porque hoje não temos tempo mais para nada. A minha avó, não sei se ela chegou a conhecer máquina de lavar roupa, porque ela tirava a água na cisterna para lavar roupa, matava o porco para comer, colocava aquelas carnes dentro da gordura do porco e ficava lá na cozinha da fazenda durante não sei quanto tempo. Plantava o feijão e o arroz que comia. E ela tinha tempo para falar a historinha. É mole. Lavava a roupa. Nunca viu água encanada. Viu, depois ela mudou para a cidade no final da vida. Não tinha força elétrica. Fazia tudo isso e tinha tempo. Imagine se ela tivesse uma máquina de lavar roupa. Nossa, ela ia contar muito mais história. Hoje temos tudo, mas menos tempo. Porque as coisas facilitam, mas de outro lado nos roubam para outras questões. Nós precisamos de parar um pouco com algumas correrias e injetar fé no coração da próxima geração. Por que eu não tenho feito isso? Porque o meu coração anda vagueando, titubeando. Existe essa palavra? Titubeando de tantas outras coisas que eu busco. Não estou falando isso para te condenar, mas eu encontro poucos pais que ligam a antena que falam: espera aí, eu vou injetar no coração dos meus filhos. Encontro pouquíssimos, raríssimos. Por quê? Porque está vindo na igreja. Está vindo na igreja, todo domingo vai dar tudo certo. Isso não é senha, isso não é vacina, nem a vacina do Covid funciona. Você viu gente que tomou vacina do Covid e pegou Covid? Aí você acha que a vacina religiosa funciona? Menos ainda. Continue vindo aos domingos, continue indo no grupo caseiro, mas mais do que isso, faça na sua casa um altar de adoração, assim como Abraão. Abraão, quando chegava num lugar, primeiro ele edificava um altar, depois ele armava a tenda. Prestou atenção nos verbos? Edificava um altar e armava a tenda, porque Deus falava: agora sai daí e vai para lá. Ele chutava o pau da barraca, literalmente, jogava a barraca nas costas e ia embora. Hoje eu gasto anos tentando edificar uma casa, ao invés de só armar a casa. E eu gasto poucos tempos armando um altar. Tem algo errado. Eu preciso primeiro edificar o altar e depois armar a tenda. Não o contrário, edificar casa e armar o altar. Esse altar é lá em casa. Lá em Deuteronômio 6, que já o ouvimos na terça-feira, mas como eu disse, eu preciso ler Deuteronômio 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí tem o versículo 5, precioso: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Jesus resumiu o Primeiro Testamento nesse versículo. Lá na frente, resumiu o Primeiro Testamento nesse versículo, porque isso é poderoso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
toda a tua alma e toda a tua força. E daí entra outro versículo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, daí tu as inculcarás na vida do teu filho. Antes de inculcar, antes de tentar pôr algo naquele coração, isso tem que estar no meu coração. Porque se não está no meu coração, mas eu venho na igreja e dou dízimo e tento pôr algo lá, eu ponho religiosidade. Porque eu consigo enganar todos vocês aqui de que eu sou gente boa, de que eu sou um homem de Deus. Menos aquelas 2 pessoas que moram comigo na minha casa. Porque elas sabem. É que agora só tem 2, né? Por pouco tempo. Depois é uma só, né, Tony? Porque lá é que é o meu dia a dia. Então, antes de pôr naquele coração, tem que estar nesse coração. Tu as inculcarás. E aí entra o versículo 7. 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, indo para a escola, saindo de férias, brincando, jogando bola, onde estiver, inculcando. O quê? Essas palavras que eu te ordeno. Quais palavras? Pode ser todas as palavras que Moisés já falou, ou, para ficar mais barato, esse versículo 5. Você ama Jesus de todo o coração, toda a alma, toda a força? Chega ao cúmulo de pai ensinar o filho a ser palmeirense, como eu já falei antes, ser flamenguista, que é pior ainda, ser São Paulino, porque é o que está no coração dele. Eu não quero muito falar disso não, porque sobe uma ira no meu coração e atrapalha a minha mensagem. Mas já que eu toquei no assunto, ontem assim que a minha visita foi embora, esperei lá um pouco e antes de dormir liguei a TV e estava passando um jogo de futebol. Recorde, 67 mil torcedores no estádio, no Maracanã. E eu vi pais com seus filhos, já filhos grandinhos assim, tipo de uns 6 anos no colo, ou um filho de 10 do lado, e ambos chorando, porque o time tomou gol. E uma coisa doída da alma. Eu fiquei achando tão ruim de ver aquilo. De verdade, o espetáculo eu acho até jóia, sabe? Correr, esporte, papapá, mas essa paixão do coração, esse negócio que faz doer o coração, eu ouso dizer que isso não tem nada a ver com Deus, não. Desculpa, viu? Depois os pastores corrigem lá no seu setor e falam outra coisa, mas estou com o microfone, eu vou falar. Isso não vem de Deus, não. Essa dor nessa alma. Por que que o pai injeta isso no coração? Porque o pai dele não era Jacó, para injetar que o bom é esperar aquilo que Deus tem. E aí ele injeta Corinthians, ele injeta Flamengo, ele injeta São Paulo, Santos, Palmeiras, a porcaria que você quiser. Ou injeta fama, materialismo, posição, prestígio religioso, hierarquia espiritual. Nós injetamos o que está aqui. Então, pai, a maneira como você vive, tem alguém atrás replicando isso. Isso pode ser tão bom, mas pode ser tão doído de ver que os meus filhos têm repetido os meus erros. Vira e mexe lá em casa, eu escuto uma certa acusaçãozinha. Quem será que puxou, né? Quem será que puxou? Apontando para o beleza, né? Quem será que puxou? Às vezes é coisas tranquilas. Às vezes não são coisas tranquilas. Às vezes são coisas boas, que bom. Nem tudo está perdido. Mas a questão é o que está no seu coração. Então a responsabilidade maior está sobre os pais. Filhos, voltando para vocês. Mesmo que o seu pai tente injetar essas coisas, chegue para ele hoje e fale: pai, depois dessa pregação, baseado ou confirmado pelo que foi dito, eu vou botar fogo na camisa do Corinthians.
E nós, Pai, vamos só servir a Jesus. Entendeu? Pode falar para o seu pai brigar comigo. Vou desligar o telefone nos próximos 2 dias, 3 dias mesmo. Outro dia eu fui pregar em Bauru, no encontro de homens, e o pastor juntou a cidade lá, do Compaz. E uma hora eu falei sobre essa questão do coração e os times. Aí um pastor, que é amigo nosso, na hora do almoço, sem eu ter falado isso, ele falou: cara, um dia eu percebi esse negócio, essa idolatria no coração, e que eu estava tentando replicar para os filhos. Naquele dia me caiu a ficha. Não foi nem porque eu falei, foi uns meses antes. Eu taquei fogo lá na churrasqueira, peguei a camisa e fui lá e queimei a camisa do Corinthians com muita alegria. Falei, que bom, graças a Deus por isso. Não é aquela idolatria de 70 mil pessoas gritando algo, chorando por algo. Choram mais do que por Jesus. Pergunta para o flamenguista aí, qual a escalação do Flamengo? Ele fala, achando bonito. Qual o nome dos 12 apóstolos? Pedro, Tiago e João no barquinho. Aí ele lembra da música, lembra dos 3, aí Judas e só. Lembra os 3 bonzinhos, lembra o Judinha e não lembra mais. Então, o livro de Lucas fica depois de Coríntios ou antes de Coríntios? Talvez Coríntios ele lembra, né? De Efésios. Aí o livro de Efésios fica perto de Gálatas ou mais perto de Êxodo? Não sabe, mas ele sabe a escalação do time. Eu estou falando do time, mas pode ser o carro, que você tanto é apaixonado, que ocupa lugar no seu coração. Pode ser o título, pode ser o prestígio. Essas coisas nos roubam e roubam parte do nosso coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Durante esses 50 anos quase de cristianismo, eu já ouvi vários pastores dizendo: eu estudei grego, e a palavra grego que significa todos, é todos. Então todo o coração é todo o coração. Entendeu, Jennifer? Todo o coração é todo o coração, não é parte dele, não é converter algumas coisas, é todo o coração, toda a alma e toda a força. Eu não vou gastar tempo com essas porcariadas de pôr o meu coração lá. Eu posso descansar? Claro, pode brincar, pode ter um hobby, se ele não está ocupando espaço no coração. Pode jogar bola, vai jogar bola, faz bem. Para quem sabe, né? Eu não sei, né? Nem me ligam mais, nem para o gol. Vale. Vá correr, vá brincar, mas não se ocupe, não ocupe o seu coração com essas idolatrias. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Filhos, presta atenção aqui no papai, no tio, pais também. Quantas pessoas da sua casa precisamos para que haja uma harmonia na sua casa? Quantas pessoas precisam? Esse número varia. Na casa do Tony, 4 pessoas. Na casa do Carlos, 6 pessoas. Os 6 precisam trabalhar para que haja uma harmonia. Todos precisam trabalhar. Entendeu, Agnes? 3 pessoas na sua casa. Não é só o papai. Não é só a mamãe. Entendeu, Estelinha? Quantas pessoas lá, lindinha? 3. 3 pessoas precisam. Não é só o pai. Agora, quantos podem estragar a harmonia? Um só. De repente pode ser você. Né, Débora? De ficar batendo na porta, né? Desobedecer o pai. Ela não faz isso, viu? Citei porque eu sei que ela não faz. Uma pessoa pode botar tudo a perder. Entendeu, lindão? Entendeu aí, meninos solteiros, bonitos? Você pode atrapalhar todo o esquema. Então, essa questão de conversão dos corações, eu preciso participar.
para que tudo vá bem. Eu preciso ajudar para que o meu pai seja um melhor líder dessa casa, para que a minha mãe tenha mais alívio em conduzir essa casa. Vou ajudar o papai. Você que é mais novo, ei, você que é nenê, pequeno, solteiro, Marquinho está prestando atenção, você deve colaborar. Aquela oração, né, que o garoto fez de 9 anos, que foi replicada aí, se alguém não viu, acho que a Thaís já botou, né, no grupo também. Ouça a oração do garoto, ele não estava lendo não, eu estava na frente dele. O garoto orou, e que a gente seja submisso ao pai, honrando o pai, obedecendo, papapá, papapá, papapá. É verdade, é isso que precisa acontecer, filhão. Entendeu, Daniel? Obedecer papai e mamãe, para que haja uma harmonia familiar, para que os nossos corações sejam mais fáceis de se voltar um para o outro, para que seja mais fácil de edificar esse altar. Porque enquanto estamos em guerra, difícil do Espírito Santo descer, para que sejamos possuídos como Isabel foi, Maria também foi, e as crianças também. Então os nossos corações devem estar mais livres uns para os outros. Para isso nós precisamos lutar, para que a nossa casa seja de Deus, muito mais do que seja bem-sucedida em qualquer outra área. Nós gastamos muito tempo e dinheiro com dentista, com farmácia, com fralda, viu, Pompom? Com cenoura, com legumes, e preocupamos com o bem-estar físico e emocional dos nossos filhos, não querendo gerar traumas e conflitos, mas nos esquecemos de botar naquele coração que ele é de Deus, só para Deus, a vida dele é para Deus, e Jesus vai voltar, e juntos, como gerações misturadas, vamos nos alegrar com a volta de Jesus. Algo tem que dar um clique no nosso coração para a gente dizer basta para muitas outras coisas. Para muitas outras coisas. Jesus falou, se a sua mão te faz pecar, corta. Não precisa cortar a mão não. É só parar assim, eu não vou fazer aquilo lá. Agora, se o que está me fazendo distanciar de Deus é o carro, é a faculdade, é uma ambição material, eu vou parar com isso e vou descansar em Deus. E vou me adentrar no reino de Deus. Tem que ter um clique aqui, desse capítulo 6, versículo 5, de amar a Deus sobre todas as demais coisas, com toda a minha força, para que nós possamos transmitir isso para a próxima geração. Próxima geração, honre aqueles que vieram antes de vocês. Eu consigo ler o Novo Testamento e eu me acho melhor do que aqueles 12. Eles erravam demais. Nossa, era só bola fora, não dava uma na trave. Era tudo fora. E eu sou melhor do que eles. E eles eram tão ruins que o Evangelho chegou até nós. Presta atenção na matemática. Presta atenção que eles fizeram um bom trabalho, que nós só estamos hoje reunidos aqui, porque aqueles 12, e depois com Paulo, fizeram um tão bem trabalho para o Evangelho que nós somos de Deus hoje, influenciados por homens que viveram há 2000 anos atrás. Devemos nos empenhar em fazer um bom trabalho hoje, para que as nossas gerações, juntos e misturados, possamos atrair a volta de Jesus. Jesus vai voltar para uma igreja alegre, unida, edificada, com o coração voltado para Ele. Nós ouvimos outro dia o rapaz dizer aqui, nós que somos pais pecadores, quando os nossos filhos estão querendo se casar, a gente dá uma filtrada, a gente dá uma analisada. Fala, filha, aquele cidadão ali não dá não. Presta atenção no comportamento dele. Melhor não se casar com ele. Você não opina? Eu estou opinando. Né, Bia? Estou opinando. Porque lá em casa eu já disse, se o cidadão chegar lá
cabeludo, tatuado, com um brinco, piercing. Se chegou cabeludo, já é afrontivo. Está fora. É um filtro, eu pus um filtro. É afrontivo. Tatuado, com camisa do Corinthians, mastigando um chiclete, assim, eu vou falar, é mesmo que você viu algo nisso? Agora imagine Deus. Jesus, eu quero que você case, mas com essa noiva aí, descabelada, despenteada, misturada, tatuada. Agora não, espere um pouco. Deus está querendo que o filho dele se case, mas ele está aguardando a noiva correta. E a noiva correta começa com gerações se respeitando, atraindo a presença de Jesus. Eu queria falar um monte mais, mas é isso daí que eu quero falar. Mas se me desse mais uma hora, eu falaria de novo, repetindo frases, até que isso esteja injetado no seu coração. Ei, a gente precisa acordar. Parar com tantas coisas, com distrações. E hoje temos poucas distrações, né? Poucas distrações. Tantos e tantos e tantos vídeos e coisas que nos roubam, que nos chamam. Algumas coisas boas, 95% uma porcaria. Para assistir um filme bom hoje, você tem que assistir o trailer de uns 50 ruins. E ainda assim põe e fala, perdi 1h30 vendo uma nhaca. Estamos sendo atraídos. O inferno não é sutil, o inferno não é inocente. O diabo não está brincando de destruir coisas. Ele está levando a sério o papel dele de acabar com a gente. A gente precisa levar a sério o papel de querer uma família voltada para Jesus, com gerações misturadas. Você que é mais novo, honre, prestigie, alivie para os mais velhos. Você que é novo, solteiro, vive em casa, trabalhe, empenhe para que o trabalho de seus pais seja mais leve. Aprenda isso. A pessoa que está dirigindo o carro, dê água para ele. Não é assim que a gente faz? Está numa viagem, você dá a tampinha, dá a garrafa sem a tampinha. Não fica incomodando, cutucando na costela, porque está dirigindo. Está dirigindo, tem que ter o trabalho mais facilitado. Uma vez eu estava no Amazonas, Beatriz estava comigo, numa viagem missionária. Ela tinha 13 anos, se eu não estiver enganado. E a equipe era grande naquele barco. E chegou uma noite, um cidadão chegou no barco e não tinha mais janta para ele. E ele era o pastor da pessoa que estava organizando toda a viagem. Minha amiga e minha chefa na universidade. Eu dava aula, ela era a coordenadora do curso, eu era submisso a ela. E ela organizando todo o pessoal do barco, e o pastor dela no barco ficou sem janta. Fez um escândalo. E essa moça começou a chorar no meio do Amazonas, perto do nada, longe de tudo e de todos, num barco, 40 pessoas, alguns perigos em volta, e ela ter que lidar com os gritos do pastor, porque ele ficou sem janta. Chamei minha filha e falei, está vendo? Não é assim que se faz. Você está vendo alguém dirigir, gerenciar, conduzir, pastorear, liderar? Favoreça o caminho dele. Não jogue pedras, alivie. Posso te ajudar? Não quer ajudar? Fica longe, pelo menos não atrapalha. Mas não cause dificuldades. Os solteiros, sabe por que eu estou falando isso? Para vocês. Facilitem o caminho para o papai e para a mamãe. Não bata a porta, não. Pai, se ele bate a porta, tire a porta. Porta é privilégio.
Se você tem que bater na porta, pedir senha, licença e tem que marcar hora para entrar no quarto do seu filho, tire a porta. Porta é privilégio, aprendi isso no Homem ao Máximo. Porta no quarto do filho é privilégio, viu, lindinha? Ou a sua não precisa. Facilite o trabalho de quem está te liderando. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você, mas eu vou chamar outras pessoas para orar. Tony, você quer orar aqui, meu lindo? Venha cá orar. Quem mais quiser orar, se você está aí com a sua família e quiser dar a mãozinha para o seu papai, se quiser, não se constranja, para sua esposa, a gente podia orar sobre esse assunto de uma forma geracional, nos unirmos para atrair a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, que haja um despertar no nosso coração, que esse clique, tanto para nos voltarmos ao Senhor e nos voltarmos uns para os outros, dentro de casa, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, Pai, que isso seja urgente. Pai, muito mais do que sermos distraídos por tantos outros presentes, benefícios, sons, palavras, filosofias. Pai, que o nosso coração se volte completamente para o Senhor, que haja uma conversão genuína, que a nossa conversão não fique pelo meio do caminho, não seja só um pouco, não seja só para abandonar bebida e drogas e outros pecados. Não, Pai, que o nosso coração se volte completamente para o Senhor, atraindo a tua vinda, atraindo o coração de Deus, para que Deus diga: agora o meu filho vai se casar sim, porque tem uma noiva preparada. Deus, chame a nossa atenção, Senhor. Pai, faça-nos voltar para o Senhor, que haja no nosso coração uma disposição de estarmos 100% para o Senhor, nesses dias tão atribulados, tão disputados por tantas coisas, que haja no nosso coração só uma paixão, em nome de Jesus. Aleluia.